Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual horário que esse vídeo vai estar sendo avaliado, né? Meu nome é Alan Meira Santos. Eu sou aluno do curso EAD da Unicesumar, né, do curso de bacharel em teologia. Né? Esse vídeo é um vídeo resposta da atividade mapa da matéria do módulo de Ciências Humanas e Sociais. E nós vamos iniciar falando a respeito, né, do autor que a atividade nos deu um texto, e o seu escritor, eu não sei também se a minha pronúncia está correta, é o Byung-Chul Han, né? E ele tem como tema inicial desse vídeo resposta, né, a sociedade de desempenho, né? E falando um pouquinho, iniciando um pouquinho, tratando sobre essa questão da sociedade de desempenho, né, eu gostaria de citar, né, eu fiz aqui um rascunho para que pudesse também é, ficar mais fácil, né, as informações, para que eu pudesse ter uma coerência naquilo que eu estou falando, para que eu fosse melhor compreendido. E eu gostaria de abordar inicialmente uma das citações, né, do Byung-Chul Han, que ele vai dizer assim: o cansaço fundamental não é um estado de esgotamento, né? E bem, nós sabemos muito bem que hoje em dia, no mundo globalizado no qual nós vivemos e na sociedade a qual nós pertencemos, né, se tornou muito comum, né, por conta dessa aceleração exacerbada da vida das pessoas, das coisas que vão acontecendo. Então, nós podemos observar que hoje nós vivemos em uma sociedade que está sempre correndo, né, está sempre cada vez mais caminhando, e isso tem mostrado para nós que essa correria desenfreada, esse cansaço, né, essa sobrecarga que essa correria do dia a dia tem ocasionado às pessoas, tem feito com que elas acabem desenvolvendo muitas questões de sobrecarga das suas vidas, e muitas delas hoje em dia a psicologia fala um pouco a respeito do burnout, que é uma sobrecarga de estresse devido a excesso de trabalho, a excesso de atividades que as pessoas têm se envolvido, né? Então, isso acaba ocasionando esse cansaço, essa fadiga social, porque essa cobrança constante que existe pela sociedade para que as pessoas sejam sempre cada vez melhor, que elas consigam sempre dar um resultado melhor, né? Então isso gera uma competitividade entre as pessoas e elas acabam se sobrecarregando sempre em busca de ser o melhor. E isso é ruim, porque nós estamos nos tornando uma sociedade doente, uma sociedade sobrecarregada, né? Hoje nós estamos no Brasil, mas hoje nós somos uma sociedade onde nós temos um índice altíssimo, né, de pessoas com depressão, de pessoas com síndromes de burnout, pessoas que têm apresentado diversos quadros clínicos e que eles são decorrentes dessa sobrecarga que essas pessoas têm levado sobre elas ao longo das suas vidas, né? E hoje, em especial, na atualidade, devido à informação descentralizada, a internet, tudo que nós vemos, né, cada vez mais a informação chega muito mais rápido para as pessoas, então as pessoas acabam tendo essas informações e muitas delas não sabem como lidar com isso, porque hoje a gente dorme com uma tecnologia e aí a gente já acorda com outra tecnologia. Então isso demanda cada vez mais uma busca constante pela evolução, a performance perfeita, né, sobre ter sempre um know-how de tudo que está acontecendo e poder estar sempre, ou melhor, sempre oferecer o melhor resultado, né? Isso tem feito com que a gente tenha uma sociedade muitas vezes doente, né? E tem muitas pessoas que estão sobrecarregadas, né, com essas questões. E olhando essa citação de Byung-Chul Han, ele vai colocar toda essa situação que está acontecendo, que as pessoas às vezes sem perceber, né, elas estão vivendo nessa roda constante de estar sempre correndo atrás das coisas e sempre em busca de obter melhores resultados,
fazendo com que as pessoas estejam sobrecarregadas. Em contraponto, nós vamos encontrar a citação, né, bíblica, né, da Almeida Corrigida, Fiel, onde que o Senhor Jesus vai declarar lá em Mateus, no capítulo 11, o versículo 28 e 30, ao 30, melhor dizendo, diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Né? Então, o Senhor, ele vai trazer para essa sociedade, trazer para estas pessoas o norte, porque, observe bem, mesmo num período em que Jesus estava vivendo, as pessoas talvez não tivessem a mesma correria que elas têm hoje, mas já era uma sociedade que estava sempre buscando, né, oferecer o melhor resultado, dar o melhor resultado. E Jesus vai trazer essa mensagem para que as pessoas não vivessem sobrecarregadas, porque essa vida corrida não estava apenas afetando as suas vidas físicas, afetando o seu emocional, mas também afetando a sua vida espiritual. Então elas não tinham condições, né, de viver uma vida assim. E Jesus traz para nós e para eles naquele tempo esta mensagem, para que eles pudessem encontrar em Jesus, né, um descanso, para que eles pudessem encontrar em Jesus, né, um alívio para estas cargas, porque muitas pessoas têm levado essas cargas e elas não conseguem, não sabem como lidar com isso. Né? Então hoje nós temos uma sociedade realmente cansada, onde muitos têm corrido, né, e não têm alcançado. Isso tem gerado muitas frustrações na vida das pessoas. Então por isso que é importante a gente observar tudo que está acontecendo à nossa volta e tentar minimizar os efeitos, né, dessa vida corrida, desse imediatismo, dessa necessidade de sempre fazer o melhor, de sempre tem que ser o melhor, porque se você não está sempre em cima, se você não está sempre fazendo o melhor, se você não está gerando resultado, se você não está engajado naquilo que você está fazendo, você não está caminhando no caminho certo. Mas nós podemos observar claramente exemplos claros dessa correria do dia a dia, né? Eu hoje estou pastor, né, em uma congregação e estou buscando conhecimento, buscando me aperfeiçoar para poder também ajudar outras pessoas, né, a lidar com esse sentimento, a lidar com essa pressão que a sociedade coloca sobre elas, mas de uma maneira que isso também não venha sobrecarregar a minha vida, porque eu já vi exemplos claros dentro de outros ministérios, de outras pessoas que participaram, né, dessa correria, dessa busca desenfreada de sempre oferecer o melhor. Né? Você precisa ser o melhor. Se você é um pastor, se você é um obreiro, se você está à frente de um trabalho, existe uma cobrança de que você sempre tem que fazer o melhor. E isso acaba afetando a vida das pessoas, afetando emocionalmente, afetando fisicamente e afetando principalmente espiritualmente. Porque eu acredito que a vida ela é um tripé, né? Então você precisa estar bem emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Se esse tripé da sua vida está em equilíbrio, todo o resto vai correr de maneira que você não vai ter problemas. Ter problemas no sentido de que isso não vai afetar a sua vida a ponto de levar você, como a gente pode observar recentemente, um pastor, ele chegou a tirar a própria vida, né? Ele tirou a própria vida e isso contrasta muito com o que a palavra diz, porque era alguém que estava levando a palavra de Deus, levando o ensinamento, levando a esperança para outras pessoas, mas ela mesma não estava se alimentando dessa esperança. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas estão sobrecarregadas. Nós temos pastores doentes, nós temos lideranças que estão doentes, muitas vezes por causa dessa sobrecarga, né? E uma das questões que nós precisamos buscar é uma maneira de lidar com isso, de resolver esse problema, para que nós possamos ter uma vida saudável, para que nós possamos ter um convívio saudável com a sociedade, com os membros da nossa comunidade, com as pessoas que estão à nossa volta, para que a gente consiga, né, oferecer o nosso melhor, mas também sem desgastar a nossa vida a ponto de nós mesmos precisarmos de ajuda.
né? Então, eu acredito que um dos princípios que pode ajudar nesse processo é o compartilhamento das funções, né, das tarefas, porque hoje em dia muitas vezes a pessoa se sobrecarrega, né, de muitas funções, de muitas obrigações, e por não conseguir dar conta, isso gera uma frustração pessoal, e essas frustrações elas tendem a se acumular, e isso vai gerar, né, muitas vezes pessoas doentes, né, por conta dessas frustrações, por conta de não conseguir oferecer o melhor, né? Então eu acredito que uma das práticas que nós podemos adotar é compartilhar, não abraçar tudo sozinho, porque de fato nós não temos essa capacidade, né, de abraçar o mundo, de fazer tudo sozinho. Jesus ele é uma prova clara disso, porque nós vemos que ele chama os seus 12 discípulos para que pudesse transmitir a ele o evangelho e para que esse evangelho pudesse ser semeado entre as nações. Nós vamos observar também a palavra de Deus, também Moisés, né? Traz a história de Moisés, que Moisés era um líder que estava em ascensão, e o sogro de Moisés vai dizer para ele, Jetro, vai dizer para ele, para que ele repartisse as obrigações, né? Para que ele não se sobrecarregasse e isso viesse a afetar a sua vida. Então, nós vamos ver lá atrás, né, de acordo com a Bíblia, já havia um ensinamento para que nós não vivêssemos uma vida sobrecarregada. Então, por isso que é importante, né, compartilhar as obrigações, né, para que nós não vivamos uma vida de sobrecarga. Isso não apenas dentro da nossa questão espiritual, na questão de fé, mas também, né, numa questão social, numa sociedade. Né? Uma sociedade precisa estar todos envolvidos no processo, não só tentando fazer tudo, porque nós entendemos um dos princípios que eu acredito é que ninguém consegue de fato crescer sozinho ou chegar a algum lugar sozinho. De fato nós precisamos uns dos outros para que a gente consiga, né, alcançar os nossos objetivos. E finalizando um pouco, indo já mais para o final, né, sobre o que nós falamos, sobre esse vídeo resposta da atividade, o mapa, né, só concluindo, né, é importantíssimo que a gente busque ter equilíbrio. Eu acredito que a palavra que define todo esse processo é equilíbrio. A gente precisa ter equilíbrio na vida social, a gente precisa ter equilíbrio na vida emocional, familiar, e a gente precisa ter equilíbrio também na nossa vida espiritual. Qualquer função ou qualquer segmento da sua vida que você vive de maneira desequilibrada, isso vai lhe afetar de alguma forma, isso vai lhe atingir de alguma forma. Por isso é necessário, né, ter equilíbrio. Então, finalizando, eu gostaria de agradecer, né, e dizer que o equilíbrio, uma vida equilibrada, né, buscando os princípios que o Senhor nos ensinou, nós vamos conseguir viver bem em sociedade, em família e também uma fé genuína que não vai prejudicar a nossa caminhada. Muito obrigado. Esse foi o vídeo, atividade e resposta da atividade mapa do módulo Ciências Humanas e Sociais. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado. Fica na paz.